né? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos nessa aula inaugural aqui do curso de especialização em ensino de sociologia no ensino médio. Hoje a gente está dando início ao nosso ciclo de palestras e debates nessa especialização, mas antes disso, queria dar alguns informes sobre o nosso TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, que será um artigo elaborado sobre o tema de sociologia. Isso é importante, então, ficar definido que a temática é a sociologia, embora às vezes o aluno seja de outra graduação. A gente enviou para vocês via e-mail, né, um formulário para que vocês preencham esse formulário e nos enviem de volta até dia 11 de maio. Importante que esse envio do formulário tem que ser por e-mail e ao nosso e-mail do nosso curso de pós-graduação, que é esociologiaem@gmail.com, não é isso? É importante que vocês respondam a esse formulário para que a gente possa separar os alunos por temática, para fins de orientação. Então, isso é obrigatório para que a gente possa pensar a orientação no segundo semestre ali. E anexo ao formulário, nós disponibilizamos então as normas para a elaboração do artigo. Só que por enquanto não fiquem pensando na elaboração desse artigo. Se preocupem agora nesse semestre e no próximo semestre vocês serão distribuídos ali conforme a temática com o orientador e com tutores e terão um semestre inteiro para desenvolver esse artigo. Depois nós faremos um vídeo explicando exatamente a elaboração desse artigo. Então, a preocupação agora com o TCC é só nos enviar de volta o formulário preenchido até 11 de maio. No mais é isso, eu acho que então a gente dá início ao nosso tema da aula inaugural com a palestra Estado e Política no Brasil, uma análise da conjuntura atual, que será ministrada pelo professor Dr. Djalma Cremonesi, que é professor do PPG em Ciências Sociais aqui da UFSM e coordenador da nossa especialização. O professor Djalma tem entre 25 e 30 minutos para colocar a temática e depois a gente abre para o debate. Então, uma boa palestra para nós. Obrigado, Rosana. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite, Rosana. Boa noite, Priscila, também, que é a nossa secretária, alunos que estão aqui presentes. E informar também que esse vídeo que nós estamos gravando, essa aula que a gente está gravando, a gente vai depois disponibilizar para os alunos que porventura não puderam estar presentes, né, uma forma de um link, né, que a nossa secretária vai enviar, a gente vai disponibilizar. Bom, o objetivo que a gente vai apresentar hoje aqui, eu coloquei como título Estado e Política no Brasil, um pouco uma análise da conjuntura que a gente está percebendo e vivenciando nos últimos tempos. Eu dividi a minha fala em aproximadamente aí 3 pontos que eu julgo importante a gente debater hoje. Eu vou iniciar um debate bastante genérico, bastante amplo, discutindo o que é o Estado propriamente dito, essa construção da modernidade propriamente dita, né? Que é o Estado que nós conhecemos hoje, ele nem sempre existiu na história, é uma construção artificial, é uma instituição que não existiu propriamente dito na Idade Média. Na Idade Média nós tínhamos principados, feudos, uma certa limitação territorial, de nacionalidade. Também não são as tílitas romanas, nem muito menos as polis gregas, e muito menos ainda as teocracias orientais da Síria, da Babilônia, do Egito. Quando a gente fala Estado propriamente dito, a gente está falando de um contexto de modernidade, um contexto de 400, 500 anos atrás, as primeiras formações dos Estados modernos, da Inglaterra, da França, da Espanha, Portugal. Então, eu vou fazer um pouco esse resgate histórico para a gente contextualizar depois o Estado no Brasil como uma decorrência tardia, né, da construção desse Estado. Enquanto que na Europa o Estado se configurava como um Estado liberal,
a gente formava o Estado brasileiro, mas dentro de uma concepção arcaica e antiga, de um Estado ainda absolutista. Enquanto que a Europa caminhava para um liberalismo, o Brasil formava o seu Estado tardiamente, mas uma retrospectiva teórica e histórica com o absolutismo. Então, eu vou discutir o Estado-nação, na sua conceituação, quem foi que mencionou, primeiramente, a defesa desse Estado teórico a partir das ideias contratualistas, principalmente com Hobbes, Locke e Rousseau, que fazem essa defesa teórica desse Estado moderno, e algumas experiências de Estados que nós tivemos, os Estados absolutistas, os Estados liberais, os Estados, por exemplo, que acompanham também a crise desse sistema político-econômico que nós vivenciamos na história, que é o Estado liberal, que entra em crise no início do século passado, crise do liberalismo clássico. Nós tivemos uma experiência de um Estado mais social, a partir das teorias de John Maynard Keynes, um Estado mais interventor, um Estado mais assistencial. E depois, no final dos anos 80 do século passado, essa experiência desse Estado neoliberal. Vamos transitar um pouco. Essa seria essa primeira ideia. A segunda ideia é trabalhar um pouco o Estado no Brasil, a construção política e social. E eu vou me amparar numa obra que eu acho muito importante, que é uma obra muito recente, que eu acabei de fazer uma resenha, que é uma obra que me inspirou também para a gente escolher esse tema, que é a obra do Luiz Carlos Bresser Pereira. Ele publicou no ano passado, 2014, chamado Estado e Sociedade no Brasil, a construção, né? A partir da política, a partir da economia e a partir da política. Então, ele divide em 3 ciclos, na verdade, o Brasil. O primeiro ele chama de ciclo de integração territorial, que se dá no Império. Depois, o ciclo da nação e desenvolvimento, 1930 a 1980. E o terceiro ciclo que ele chama o ciclo da democracia e da justiça social, que é a partir dos anos 80 até os nossos dias, que eu vou desenvolver um pouquinho essa ideia. E no final nós vamos fazer uma breve análise sobre o momento político que a gente está vivendo no Brasil nos últimos meses, por que não dizer nessa instabilidade econômica, instabilidade social, e por que também não dizer essa instabilidade política que a gente está vivenciando nesse momento. Então, me parece que esses serão os 3 pontos que eu pretendo desenvolver aqui, em torno de 20, 25 minutos, bem rapidamente, para depois a gente poder também debater com a professora Rosana, debater também com vocês que estão aqui nos prestigiando, e depois também os colegas terão acesso a esse debate via o documentário, o filme. Né? Então eu começo discutindo, propriamente dita, a construção do Estado-nação, a construção do Estado moderno, e começo com a primeira menção. E por isso que para nós Maquiavel é importante com a obra O Príncipe, que essa frase que ele vai citar: todos os estados que existem e já existiram são e foram sempre repúblicas ou principados, monarquia. Quando a gente lê essa frase aqui, muitas vezes a gente passa despercebido, mas Maquiavel está falando do primeiro entendimento de Estado que nós compreendemos no conceito de modernidade, que até aí nós não tínhamos um entendimento de Estado propriamente dito moderno. Então, por isso que a leitura, para nós que somos das ciências sociais, a obra O Príncipe, do Maquiavel, é muito importante, porque ele vai apresentar o Estado, vai, na verdade, sintetizar a ideia de como conquistar o poder, como aumentar o poder, como se manter no poder e os perigos para não perder o poder. Na verdade, o que Maquiavel sonha é esse grande empreendimento, vendo a Espanha, vendo Portugal, seus vizinhos, a França, se tornando estados, e a Itália rica, culturalmente, economicamente, mas fragmentada politicamente, com principados
de Gênova, de Veneza, os principados hierárquicos, a igreja, eclesiásticos. E o que falta, na verdade? Esse é o sonho, talvez essa frase que seja atribuída a Maquiavel: os fins justificam os meios. É uma frase que ele propriamente não citou, não falou, mas é atribuída a Maquiavel. Os fins justificam os meios. O fim último para Maquiavel é a formação do Estado moderno, o Estado italiano. Algo que ele concretamente não visualizou, porque todo mundo sabe que o Estado italiano ele foi unificado apenas em 1860, 70, 65, 70, aproximadamente quase 300 anos após a morte de Maquiavel. Então, é importante a gente estudar o Príncipe para entender um pouco a configuração o sonho que queria, na verdade, o Maquiavel. Para mim, uma das melhores definições de Estado vem do Max Weber, principalmente dessa obra, A Política como Vocação, que ele entende o Estado como é ligado à coação física, na verdade, né? Se a violência institucionalizada se ausentar, teríamos anarquia, propriamente dito. Então, a construção desse Estado moderno, percebendo a organização social na modernidade, nós percebemos que há uma necessidade de criar uma instituição que seja capaz, como depois vai falar o Thomas Hobbes, que seja capaz de frear os lobos que existem dentro de cada um de nós. Estão se configurando a sociedade moderna. Então, o Weber ele parte do princípio que o Estado tem esse poder de exercer uma força, uma coerção, uma coação em relação ao indivíduo, legitimada pelo próprio Estado. Entre nós, indivíduos, há uma certa proibição de uma violência. Agora, o Estado tem essa caracterização, dentro de um determinado território, de exercer a sua violência legítima. Todo mundo sabe disso, né? Que nós somos visualizados e conhecidos por aquilo que a gente percebe pelo contra-cheque, pela obrigatoriedade do serviço militar, pela obrigatoriedade do voto. Se a gente não paga os tributos e impostos, somos punidos. Então o Estado tem esse controle legítimo em relação aos indivíduos. Então ele exerce essa força, né? Então o Estado é uma relação de homens dominando outros homens, uma relação apoiada por meio de uma violência legítima. Então, é uma definição que eu acho muito importante. A contextualização que eu já falei no princípio, como é que surge esse Estado moderno? Ele surge dentro de umas certas transformações econômicas, políticas, sociais, que nós percebemos na transição desse período histórico do século XV e XVI, do Renascimento para a modernidade. Principalmente, nós temos essa transição do culto, que era até então essa visão vertical do homem religioso medieval, nós temos uma mudança para um culto à racionalidade, um culto à razão. Isso é importante mencionar, que antes nós tínhamos uma visão de uma certa transcendência para uma imanência. O homem moderno é um homem imanente. O homem moderno ele prescinde, na verdade, da visão metafísica, da visão religiosa. É aquilo que o Weber vai trabalhar, com um certo desencantamento do mundo. Desencantamento é o contrário que o encantamento. O homem medieval é um homem encantado, é um homem religioso. Então, na modernidade, nós temos o desencantamento do mundo. O mundo que passa do aspecto religioso para um aspecto da secularização. O mundo laico, o mundo da laicidade. Principalmente a partir de uma crença que não é mais na religião e nem é mais uma crença na instituição igreja, mas é uma crença na ciência. Nós temos uma fé agora na modernidade cega no progresso. Então o Estado ele se configura dentro dessas transformações culturais, dentro dessas transformações econômicas, políticas. Principalmente ele vai emergir dentro das revoluções liberais burguesas na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, é importante que se diga que o Estado é uma consequência dessas conquistas desse homem moderno.
Então é importante que surge com o Estado o indivíduo, que na Idade Média não temos propriamente um indivíduo ainda, nós não temos um indivíduo com direitos. Então nós temos a primeira manifestação na Revolução chamada Gloriosa, 1688, 89, na Inglaterra, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o Bill of Rights. Quer dizer, pela primeira vez na história surge o indivíduo, surge o homem com direitos, direito à vida, direito à liberdade, de não pagar tributos. Nós temos o avanço depois na Declaração de Virgínia, em 1776, nos Estados Unidos, com a emancipação política, e o ápice das revoluções liberais burguesas nós temos na França, em 1789. Então o homem moderno surge amparado pelo direito, amparado por esse Estado democrático de direito na modernidade. E claro, a partir nós das ciências sociais temos que aprofundar, na verdade, esses três autores, que é o Hobbes, o Locke e o Rousseau, que vão ser chamados os três teóricos contratualistas. Eles partem do princípio que nós vivemos no estado de natureza. O estado de natureza, na verdade, é a inexistência de nenhum tipo de ordenamento jurídico, de leis, de constituições. Para Hobbes, é a pura selvageria, é o homem que é lobo do próprio homem, que é conflito, que ele fica tremendamente temeroso com a questão do outro. O outro sempre me parece que é um inimigo em potencial. Então o homem precisa fazer um pacto entre si. Esse pacto sempre é um consentimento unânime, de concordância, diz o Hobbes. Não há lei, não há pacto sem espada, não existe word sem sword, quer dizer, não existe palavra sem obrigatoriedade. O homem é obrigado a compactuar, é obrigado a contratar para fazer aquilo que ele chama a instituição do Estado, que ele chama de sociedade civil, propriamente dita. Ele vai chamar de Estado Leviatã, esse grande poder, esse grande Estado que é capaz de frear os lobos que existem dentro de cada um de nós. O Locke parte do princípio que o homem já nasce em uma sociedade pré-social, pré-política, mas que ele tem que garantir, né, na sociedade civil, no governo civil, em que o parlamento é esse principal poder que garanta a vida, que garanta a propriedade, que garanta a liberdade, que você já tem esses direitos a nascer. Então Hobbes enxerga o homem submisso em relação ao Estado. O Locke já enxerga o homem com um estágio pré-social, pré-político, mas que tem que instituir um governo civil para poder viver e garantir a vida, garantir a propriedade, garantir a liberdade. Rousseau me parece que inverte Hobbes. Ele entende que no estado da natureza, muito romântico, o homem é bom, o homem nasce livre, o homem nasce com saúde, de uma certa felicidade, e ao se confrontar com a sociedade há um rompimento dessa harmonia. Mas, no certo sentido, ele precisa também fazer o pacto social para instituir esse Estado democrático que garanta essa felicidade que antes era restrita no seu estado de natureza, essa saúde que era restrita no estado de natureza, que ele seja mais completa no estado democrático. Então, em Rousseau, você tem a volta de um princípio de democracia direta, que os teóricos das teorias das elites do século XX vão criticá-lo, porque ele quer voltar a uma democracia direta, uma democracia antiga dos gregos, né? Então, mas me parece que esses três autores são muito essenciais para a gente entender a teoria política moderna e a constituição do Estado democrático da modernidade. As experiências que nós temos, primeiramente, é esse Estado absolutista, em que o rei, na verdade, não existe separação de poderes. O rei, ele julga, ele
legisla, ele executa, é a centralização política, a primeira manifestação de Estado na modernidade. França, Inglaterra, Espanha, Portugal passam por essa experiência do absolutismo. Interessante que essa classe que vai emergindo, que é a classe burguesa, ela é uma classe excluída no final da Idade Média, no Renascimento, mas que vai ter uma posição importante para a formação do Estado moderno. O Estado moderno não existiria sem a contribuição também da burguesia, que no início ela não tem força política para comandar, então ela se alia aos nobres para formar o Estado moderno. Então o Estado moderno é uma consequência dessa aliança dos burgueses com os nobres. Mas, porém, chega um momento que esses liberais burgueses vão se perguntar: mas qual é o sentido de a gente sustentar essa máquina burocrática, estatal, absolutista? Porque os reis, eles nascem e têm o poder de uma forma hierárquica, sem esforço, sem trabalho, e eles começam a se perguntar: nós somos os trabalhadores, nós somos os agentes que transformam a economia. Então chega um momento, por isso que as revoluções liberais burguesas vão desencadear na Revolução Francesa, em que há a supressão do segundo e do primeiro Estado, né? De uma frase atribuída, não sei se é a Robespierre, que diz assim, que só estaremos realmente livres e felizes o dia que a gente enforcar o último rei com as tripas do último frade. Quer dizer, que a gente se liberte da monarquia, né, dos nobres e da influência da igreja, para que o terceiro Estado, para que a burguesia possa assumir o controle econômico e também assumir o controle político. Então, do absolutismo nós temos essa experiência desse Estado liberal, dentro da política, da defesa política do Locke. Dentro do liberalismo econômico nós teremos a contribuição do Adam Smith, do David Ricardo, com as características do livre mercado, do Estado mínimo, da lei da oferta e da procura, do lucro, da propriedade privada. São todos argumentos que fazem parte desse liberalismo, desse Estado liberal que vem do século XVIII, XIX e que vai mostrar esgotamento já no início do século XX, que a Primeira Guerra já é um reflexo desse esgotamento, a Primeira Guerra Mundial, desse esgotamento desse modelo de liberalismo clássico que vai alcançar seu ápice na derrocada, no grande crash da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. A partir daí nós temos uma reconfiguração. Acho que o capitalismo tem essa potencialidade de, como a fênix da mitologia grega, de ressurgir das cinzas e se reconfigurar a partir das teorias que anteriormente do Adam Smith, do David Ricardo, que pregava principalmente um Estado mínimo, um enxuto, que ele não intervia na economia. Nós temos agora um Estado a partir das teorias do John Maynard Keynes, um Estado mais interventor. Comumente nós chamamos isso de um Estado que protege o indivíduo do berço ao túmulo, o Estado que vai ganhar o nome, na Europa principalmente, com o Estado de welfare state, o Estado de bem-estar social. Nos Estados Unidos nós temos a política do Franklin Delano Roosevelt, que eles vão chamar de New Deal, que é esse novo acordo, que é um Estado que agora não se ausenta da economia, mas é um Estado que intervém, que subsidia, que é um Estado que as pessoas vão nascer dentro de um hospital público, vão ser educados dentro de uma escola pública e, por que não dizer, depois da aposentadoria, receberão também uma questão de aposentadoria condizente, né? E se ainda faltar recursos para os auxílios funerais, o Estado garante ainda os serviços. Então, esse Estado de bem-estar social, que começa a partir de 1940, principalmente 30, 40, ele vai até os anos, na verdade, 70, 73, 75, 77, esse modelo de Estado, chamado também esse Estado da era de ouro do capitalismo, começa
e entrar novamente em crise. E aí nós teremos uma nova forma de Estado, que nós chamaremos de Estado neoliberal, que na verdade é importante que lá na década de 37, 43, já existia a teoria neoliberal, mas ela não foi colocada em prática. Lá no Monte Pelerin, os neoliberais, o Hayek e equipe já estavam reunidos, mas esse modelo neoliberal ele não foi colocado em prática na década de 40, porque foi colocado um modelo keynesiano na prática. Agora, com a crise desse Estado forte, interventor, aí sim, o Hayek, depois de velhinho, ainda enxergou as suas teorias na sua Bíblia, o caminho da servidão, né, que é a Bíblia neoliberal, ser colocadas as teorizações neoliberais em prática. Principalmente nos Estados Unidos, a partir de 79, Inglaterra, 1980, depois da reestruturação desse modelo neoliberal que nós chamamos do consenso de Washington, para ser aplicado na Argentina, no México, no Brasil, essa política neoliberal que também entra em crise, que não surtiu efeitos desejados, e agora as crises que antes eram de década em década, o capitalismo se apresenta em crise e em 4, 5 anos ele precisa de uma reestruturação. Então são essas as experiências de modelos de estados que nós conhecemos até então. Eu parto agora então no segundo argumento, que é o Estado no Brasil, a construção política e social, ou os chamados ciclos econômicos no Brasil. Eu trouxe aqui para que cada um possa, pelo menos conhecer pelo nome, se porventura os nossos alunos não fizeram a leitura desses clássicos do pensamento político brasileiro, pensamento social brasileiro, ou até alguns pensamentos até econômico, né, brasileiro, seria interessante a gente se debruçar para conhecer a política, a sociedade, a economia do Brasil. Eu começo, por que não dizer aqui, Oliveira Viana, 1923, que ele trabalha esse conceito desse homem insolidário. Nós não temos essa característica da solidariedade, que é muito próximo, até diferentemente desse povo mais, de uma cultura mais espanhola. O brasileiro não tem essa característica da solidariedade. Então o conceito de insolidarismo é um conceito apresentado, e isso vai marcar a sociedade brasileira, vai marcar a política brasileira, do homem ser insolidário. Gilberto Freire, para nós, é fantástico, é uma obra de 1933, Casagrande Senzala. Eu acho que esse resgate do Gilberto Freire, nessa questão principalmente do negro, ele diz que o negro está em todos nós, independentemente da gente ser branco, de uma melanina branca, mas as origens do negro estão nas nossas veias, de todo brasileiro. Acho que é muito importante. Sem o negro, dizer, não haveria nenhum tipo de construção do Brasil, não haveria nenhum tipo de Brasil colonial sem a força de mão de obra negra, não haveria Brasil imperial e não haveria progresso, não haveria essa construção econômica se não fosse a mão escrava, a mão do negro. Então Gilberto Freire, Casagrande Senzala é muito importante. 1936, Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. E o que ele coloca aqui? Essa nossa origem ibérica, ele enxerga um pouco como nefasta e como prejudicial. Essa herança, esses ranços que a gente trouxe junto de Portugal, e esses quase que malefícios que a gente traz, que conceitos como o homem cordial, que não é o homem educado, não é o homem cívico. Quando a gente fala em homem cordial, a gente pensa, bom, é o homem que trata bem o outro. Não, muito pelo contrário. O homem cordial vem de cordes, né? Aquele que se aproxima do coração com o outro, mas não é para trazer benefícios. São grandes corporações, são grandes interesses familiares que se unem para tirar proveito de um terceiro. O homem cordial, na verdade, é isso. Não é? O homem cordial,
é o contrário do homem cívico. O homem cívico é aquele que tem essa visão da coisa pública, a visão republicana. O homem cívico, ele parte do princípio do trabalho coletivo. O homem cordial é o homem que se aproxima do outro para tirar proveito de um terceiro, tendo aquilo que o Banfield trabalha como o conceito de familismo amoral. O que é o familismo amoral? São famílias que se organizam, que se aproximam, que não tem nenhum princípio de moralidade entre eles, a não ser o benefício próprio. Então, acho que a leitura do Sérgio Buarque de Holanda, trabalhando o individualismo, trabalhando o desprezo pelo trabalho e pelo esforço do brasileiro, são conceitos fantásticos. Caio Prado Júnior é a evolução política, a formação do Brasil contemporâneo, 33, 42, é clássico também. Vitor Nunes Leal, ninguém das ciências sociais pode avançar sem ter lido essa obra, Coronelismo, Enxada e Voto, que trabalha essa questão dos coronéis, essa questão do mandonismo local, que hoje não existe, de uma certa forma, mais esse coronelismo, mas existe uma configuração do clientelismo político, pode ser, mas ele é um clássico para o momento da década de 30 do século passado. Bom, Raimundo Faoro trabalha nos donos do poder um conceito que é muito presente no nosso momento, que é a questão do patrimonialismo. O que é o patrimonialismo em rápidas palavras? Essa promiscuidade entre o público e o privado. Pessoas que se instrumentalizam o público, o Estado, se apossam, na verdade, da prefeitura, do Estado, da União, como se o dinheiro público fosse privado. Então, a questão do patrimonialismo é essa promiscuidade, essa deturpação daquilo que é público, de todos, para o benefício próprio. Então, nós temos que voltar para o nosso amigo aqui, Raimundo Faoro, os donos do poder, para compreender o conceito de patrimonialismo. Clássico também da sociologia, Florestan Fernandes, o pai da sociologia brasileira, trabalha a questão da integração do negro na sociedade. Uma obra que aqui eu acho que é importante, que ele trabalha muito bem esse passado escravista, colonial, que não é uma mazela, que não é um vício histórico do momento, mas que reflete no nosso Brasil contemporâneo. Nós não conseguimos fazer a nossa segunda abolição ainda no Brasil. O passado escravista, com toda a sua violência, não nos disse adeus ainda hoje. O problema da abolição, a segunda abolição da escravidão, ainda é uma causa a ser resolvida na nossa realidade social brasileira. Glaucio Aridilon Soares, a obra Sociedade e Política no Brasil, desenvolvimento, classe política durante a Segunda República. Para o Glaucio, a Revolução de 30 não chegou a ser uma revolução, sabe por quê? Porque as mesmas estruturas que eram do Brasil colonial, do Brasil imperial, ele, de uma certa forma, não há uma revolução. Porque quando nós falamos a palavra revolução, a gente parte do princípio de uma mudança, né, estrutural, de estratificação até de classe social. Para o Glaucio, com a Revolução de 30, as mudanças, na verdade, não aconteceram de uma forma econômica, de uma forma política, de uma forma social. Roberto da Mata, Carnavais, Malandros e Heróis. E ele coloca aqui esse gosto do brasileiro por paradas militares. Quando há um desfile, a gente enche a rua aplaudindo os militares. Quando há carnaval, me parece que há uma inversão, né? O povo que é excluído durante boa parte do ano, ele se configura como central, que ele vai para o desfile e aí a elite fica de camarote assistindo. Então, uma inversão aqui que o Roberto da Mata coloca muito bem, esse gosto por paradas militares, escolas de samba, procissões. Então, o brasileiro ama procissão, qualquer tipo, vai uma procissão do Espírito Santo, está lá na procissão, ou vendo o desfile militar,
aplaudindo, desfilando, a gente adora isso. O Roberto da Mata, o antropólogo, trabalha muito bem. Gosto muito também do José Murilo de Carvalho, Cidadania do Brasil, o Longo Caminho. Ele faz esse estudo do Marshall, esse Marshall, ele traz como é que é o nome desse livro? Ele faz um estudo da Inglaterra, a evolução dos direitos civis na Inglaterra, depois do século XVIII. O século XIX seria a evolução dos direitos políticos, e o século XX seria a conquista dos direitos sociais. Na Inglaterra funcionou assim: eu primeiro sou pessoa, direitos civis, né? Tenho direito à liberdade, à propriedade, depois eu avanço para os direitos políticos, ao sufrágio universal, e no final eu tenho os direitos sociais, saúde, educação, lazer. No Brasil, segundo José Murilo de Carvalho, nós não seguimos essa lógica dos direitos civis, políticos e sociais. Houve uma inversão aqui. Os direitos sociais vieram em momentos em que os direitos civis e os direitos políticos foram suprimidos. Principalmente na era Vargas, do Estado Novo. A CLT, por exemplo, em 43, ela vem sobre a ditadura do Estado Novo. Fundo Rural, os direitos, na década de 64, 85, direitos sociais. Quando a gente não era pessoa e quando a gente não votava, o Estado, na verdade, garantiu direitos à população. Me parece que aquela frase de 1927 de um governador, o senador mineiro, Antônio Carlos, que dizia assim: façamos a revolução antes que o povo as faça. Me parece que o grande medo da elite brasileira é a unificação e é a organização popular. Então façamos a revolução antes que o povo as faça. Me parece que é isso. Então ele não trabalha com o conceito de cidadania do Marshall. Ele trabalha com o conceito de estadania. Quer dizer, o Estado que garante a elite política, que garante direitos à população. Então eu acho esse livro clássico, muito legal. E por final, aqui é um livro que no início eu acabei de falar, que eu li, recomendo, é um livro de 2014, é uma obra clássica do Luiz Carlos Bres Pereira, que eu fiz uma resenha, me detive mesmo, chamada A Construção Política no Brasil, Sociedade, Economia, Estado, desde a Independência, que para ele o Brasil, na verdade, não é ainda uma nação, é uma nação incompleta, uma sociedade nacional que ainda depende, como dependia inicialmente de Portugal, depois passou a depender da Inglaterra, e esse terceiro, essa dependência norte-americana, que ainda continua. É uma boa leitura que eu indico aqui. Então, alguns, Rosana, que eu percebi aqui, não sei, certamente teriam outros aqui, mas eu acho que a espinha dorsal, para entender um pouco a política, a sociedade brasileira, me parece que está. Não sei se eu deixei fora alguns, tu poderias aí lembrar os autores, né? Não sei se é por aí. E aí eu parto aqui nessa visão que o Bresser trabalha, que ele chama do primeiro ciclo do Brasil, que ele chama de ciclo Estado e Integração Territorial, que dá-se, na verdade, durante o Império no Brasil. E ele não deixa de mencionar assim, que nós tivemos malefícios e atrasos no período colonial, que não são do período colonial, que repercutem nesse momento contemporâneo da nossa sociedade, da nossa economia, da nossa política. E três questões fantásticas que ele coloca aqui, que na verdade o nosso amigo o José Murilo de Carvalho já mencionava isso, que eu achei bem interessante, que é o latifúndio, problema colonial que repercute hoje. É só para dizer, isso, é o primeiro ciclo, que na verdade é a escravidão, latifúndio e o analfabetismo. Três mazelas históricas que não são
coloniais, mas que repercutem hoje ainda. Hoje, 1% da população ainda detém 43% do território nacional, donos da terra. Quer dizer, é um problema colonial. A questão da escravidão. Ainda existe o problema de o negro encontrar o seu verdadeiro caminho, ter o seu verdadeiro espaço na política, na sociedade, na cultura. E a questão do analfabetismo. O analfabetismo hoje paira na nossa realidade. Tivemos avanços ainda interessantes, mas ainda há um problema, principalmente em questão Portugal. Portugal proibia a formação de centros universitários nas colônias, diferentemente de Portugal, da Espanha. A Espanha, nas suas colônias, fomentava a criação de universidades. Nós tivemos, em 1826, as nossas duas primeiras escolas superiores, Olinda, né, em São Paulo, o bacharelado, né, de medicina e direito. Por isso que se instituía por aí, e que inclusive ganhavam a titularidade de doutores, né? Doutor, por isso que hoje ainda o bacharel do direito é chamado de doutor sem ter feito doutorado. E nós, na área da licenciatura, a gente faz graduação, a gente faz especialização, a gente faz mestrado, a gente faz doutorado, a gente faz PhD, mas é sempre um professor, né? O pessoal aí da medicina, o pessoal do direito, eles fazem bacharelado, 4, 6 anos, e já são chamados de doutores. Então é interessante isso como um status social, né? Mas é interessante isso, que em 1826, e até pouco tempo, até o início do século XX, a língua oficial brasileira era o Tupi-Guarani. A gente não tinha uma cultura de uma ascensão no aspecto da nossa alfabetização. Então ele trabalha essa dinâmica. Com a independência, essa frase talvez seja muito importante, o Brasil se constrói Estado político sem a construção da nacionalidade. Estado sem nação. O que é nação? Nação é um povo que se identifica com a língua, com uma cultura, com tradições, com algo que tem um afeto, né? Nós não tínhamos. Por exemplo, eu sempre lembro daquela cena daquele filme O Patriota, do Mel Gibson, quando relata a emancipação política americana. Quando os ingleses tentaram se apossar e instrumentalizar da colônia, tinha uma sociedade civil organizada nos Estados Unidos. Né? Que eu lembro que, eu não quero lutar contra os ingleses, de repente, quando eles perceberam, a revolução estava lá no interior, então o padre, o pastor, o professor tiveram que se organizar, né, para expulsar os ingleses. Não, no Brasil, a gente se tornou Estado, amanheceu colônia e a gente amanheceu Estado, sem nenhum tipo de participação da sociedade civil. A gente não teve algo que nos integrasse. Então, o Brasil forma-se Estado sem, propriamente, o Estado prevaleceu sobre a sociedade. Né? Então, nós tivemos um estamento aristocrático, burocrático, de juristas, de letrados, essa elite portuguesa, que se unificou com a elite brasileira para formar o Estado, tardiamente, o Estado brasileiro. Na República também não foi diferente, em 1889. A República tem uma frase de um jurista e jornalista também, Aristides Lobo, que ele coloca muito comicamente assim o golpe militar da República sendo instaurada e o povo na rua aplaudindo, pensando que fosse uma parada militar, um desfile de cavalo, né? Quer dizer, trocando o sistema político brasileiro, da monarquia, do império, para a República, e o povo completamente não sabendo o que significava a República. Então, novamente, a partir da independência, que a independência, depois de 6 meses, as capitais não sabiam ainda que o Brasil se tornara independente. A República também, a revelia do povo, sem mudar nenhum tipo de estrutura colonial, sem mudar nenhum tipo de sociedade, de política, de economia do Império, e sem mudar também, agora começa a estrutura dos grandes, da República Velha, dos coronéis, que vão administrar 1890 até 1930. Esse é o primeiro ciclo.
trabalhado por Bressa Pereira. O segundo ciclo seria o ciclo da nação e desenvolvimento, que ele chama, ou, aqui, diferentemente de outros teóricos, principalmente do Glaucio, o Bressa Pereira acredita que a Revolução de 30 foi uma mudança, tendo como protagônico liderança o Getúlio Vargas, com o foco do nacional desenvolvimentismo. Segundo o Bressa, há uma substituição da oligarquia aristocrática para grupos de uma classe média ascendente. Então há uma unificação dessa classe média urbana, pública, eleita e não eleita, com setores não exportadores da velha oligarquia, com uma classe trabalhadora urbana que vão se unificar para fazer essa revolução. Contra os opositores, que eram liberais associados à oligarquia antiga, à agrária exportadora, esses capitalistas rentistas, os financistas e os interesses estrangeiros. Então nós temos para Bressa Pereira a formação, a partir de 1930, de uma nacionalidade, de um processo urbano, de um processo de industrialização bem contundente. Nós tivemos nesse período, olhando também na conjuntura internacional, o Estado brasileiro fazendo uma intervenção bastante substancial na economia, e o exemplo típico disso é a compra do Estado, né, do excedente dos cafés, da compra de cafés, da produção do café, exatamente para não ferir o sistema econômico, né, preservando os grandes produtores do café. Então a queima dos estoques de café nesse período é um bom exemplo desse Estado que intervém na economia. Segundo o Bressa, de 1930 a 1980, nós teremos o grande período de grande desenvolvimento econômico do Brasil. Nós crescemos em torno de 4% de 1930, a renda per capita do brasileiro, e um crescimento do PIB de 6,6%. Nós jamais tivemos na história um período de tanto crescimento da renda per capita e um crescimento do PIB durante esse período. Passando também pelo populismo, depois de Vargas, e também passando pela ditadura militar. Esse modelo vai se esgotar, na verdade, na década de 80, e aqui, em termos econômicos, nós tivemos um baixo crescimento econômico da década de 80 até os nossos dias. Nós tivemos apenas 1,4% crescimento em média de 1980. A década de 80 foi a década completamente perdida, né? Em 1990 que nós tivemos um crescimento muito pequeno, e no ano 2000 um crescimento um pouquinho melhor. Mas nos últimos, de 1980 para cá, um crescimento de 1,4% na economia. Se nós não tivemos um avanço em termos econômicos nos últimos anos, o Bressa vai falar que nós tivemos sim um avanço no aspecto político, principalmente na transição da ditadura militar para a democracia, principalmente a contribuição com a Carta de 1988, a Constituição Cidadã, e principalmente na questão social. Os grandes avanços que nós tivemos dos anos 80 até hoje foram avanços sociais e avanços políticos. Em termos econômicos, nós não tivemos grandes avanços. E para terminar, para que não deixar de mencionar algumas, e eu escolhi aqui quase que alguns cartazes aqui muito interessantes, assim, porque a gente já presenciou de tudo nessas manifestações, principalmente nas últimas duas manifestações contra o governo, mas principalmente alguns pedindo um impedimento, né, um impeachment da presidente, algo que os juristas são unânimes até esse exato momento, de que a presidente Dilma não tenha nenhum tipo de envolvimento contundente que caracterize um afastamento. Então é uma solicitação infundada. Mas nós temos aí de grupos, inclusive, pedindo a volta, que é uma aberração, de uma imbecilidade tamanha, tacanha, tão grande, que pedindo
a volta da ditadura militar. É contraditório, porque se estão se manifestando desta maneira, se colocando na rua, opinando, gritando, eles querem exatamente um regime que suprima, inclusive, essa forma de participação. Então, eu acredito, pessoalmente, Rosana, que essas manifestações, esses protestos fazem parte do processo democrático. É constitucional as pessoas se manifestarem, colocar a sua opinião. Dentro do processo também da democracia, incipiente, frágil, 29 anos, 30 anos agora, e que é o mais longo período democrático que nós temos em 500 anos de fortalecimento da democracia. Nós temos aquilo que nós estudamos na ciência política, uma democracia eleitoral, uma democracia formal, que a gente é chamado em 2 em 2 anos, em 4 anos, de votar, sufrágio eleitoral. Mas por que não dizer também que nós precisamos avançar de uma democracia participativa, uma democracia substancial, em que as pessoas possam se organizar nas instituições. Nós podemos também utilizar outros mecanismos da democracia, que é o referendo, que é o plebiscito, que é a iniciativa popular, que é o RUCAL, que é constitucional também. Então, me parece que nós estamos também consolidando, no certo sentido, essa democracia, que é frágil, que é eleitoral. E, para mim, os protestos, as manifestações são legítimas dentro do processo democrático. Então, esse momento é um momento de instabilidade. Eu acho que a instabilidade política e social, ela é decorrente de uma instabilidade econômica. Me parece que esse momento, esse modelo econômico do Brasil, ele se encontra no esgotamento. Eu acho que as pessoas não vão para a rua se manifestar única e exclusivamente contra a corrupção, se não tem um fundo econômico que move as pessoas, uma perda de poder econômico, de uma inflação que muitas vezes começa a ameaçar. Eu acho que corrupção nunca levou ninguém para a rua. Eu acho que tem uma motivação muito mais econômica por detrás de tudo isso. Eu acho que o país ainda se encontra muito polarizado a partir das eleições de 2014, é muito recente ainda essa polarização do eleitorado pró-oposição, pró-Aécio, e as urnas realmente dá essa configuração dessa pequena margem da vitória da Dilma. Ela causa uma certa frisson no aspecto da oposição, de tentativa que agora, na verdade, não tem jeito de você fazer um tipo de impedimento, por exemplo. Nós temos que aceitar o resultado das urnas. Então nós tivemos aí manifestações, 2.200.000 em 15 de março, agora no último dia 13 de abril, 20% a menos das pessoas. Eu acho que muitas marchas elas têm essa configuração de um certo esgotamento. Então, nós podemos parar por aqui para a gente poder, de repente, abrir para discussão. Rosana, se aquilo que eu falei aqui, de repente, pode suscitar alguma dúvida, alguma contribuição, a gente pode, nesse pequeno espaço de tempo, abrir para discussão. Obrigado. Então, a gente agradece ao professor Djalma por essa aula que foi um resgate teórico e, ao mesmo tempo, empírico da construção do Estado. Tanto a sua formação na Europa, quanto o seu reflexo e formação no Brasil. Eu vou fazer algumas considerações aqui, tentando contribuir com o debate, depois a gente abre para algumas perguntas aqui. E primeiro parabenizar, porque na verdade foi uma aula de teoria política, trabalhando todos os clássicos e mostrando como é que os clássicos, né,
de certa forma, vão evidenciando essa formação do Estado com as suas características, dependendo do contexto em que se insere isso. É o Estado absolutista, é o Estado liberal, é o Estado desenvolvimentista, ou welfare state, é o Estado neoliberal. E, mais recentemente, o que se tem chamado aí de esse Estado novo desenvolvimentista. Aí. Então, é importante a gente valorizar a teoria, porque essa teoria que o professor Djalma trouxe para nós nos permite compreender a formação do Estado brasileiro, né? A construção do Estado brasileiro, essa concepção bem a lá Sérgio Buarque de Holanda e Raimundo Faoro, em que as raízes do Brasil explicam os donos do poder ali, nessa concepção. E nesse sentido, achei muito interessante que você abordou os teóricos das 3 áreas das ciências sociais ali, antropologia, ciência política e sociologia ali. Uma contribuição só com o Celso Furtado ali. Importante o Celso Furtado para explicar essa funcionalidade de desenvolvimento, de Estado que é desenvolvido, um Estado-nação desenvolvida, e essa funcionalidade do Estado-nação subdesenvolvida, que não é um evolucionismo, mas é uma dualidade ali. E ele vai evidenciar isso, esse subdesenvolvimento brasileiro. Achei importante essa contribuição do Celso Furtado ali. Ela aparece ali, o Celso? Acho que não, né? Eu não acho que ficou fora o Celso. Então, acho que o Celso Furtado ali, acho que é uma contribuição que nos orienta para um debate sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento ali. E pensar o Estado brasileiro, eu acho que é levantar uma questão extremamente importante que a gente vem trabalhando, a questão da participação. Porque na formação do Estado brasileiro, na construção do Estado brasileiro, não se tem a participação popular. Se a gente for pegar ali o livro do Bolívar Lamonnier, da Independência a Lula, ele vai mostrando a participação popular, ele de certa forma vai explicando por que há uma apatia política tão grande. Porque, na verdade, não há participação popular, porque as pessoas não participam. Ali da República, a Primeira República, até 1930, ali, a participação da população é de 3% da população. Então, qual é o espaço de discussão, de construção da nação, da sociedade ali, pelo povo? Não existe, né? Então, ele vai evidenciando que essa participação, pensar o Estado a partir do cidadão, isso vai se dar de uma forma consolidada só com a Constituição de 1988 ali, em que permite que as pessoas que se caracterizam enquanto cidadãos brasileiros, eles participem do processo político, né? E, consequentemente, contribuindo de forma econômica com o trabalho. Nessa concepção ali. E aí é que a gente tem que discutir o Estado por essa não participação e, ao mesmo tempo, discutir o Estado como uma questão de classe. Alguém está formando esse Estado. Então, também discutir como uma questão de classe esse Estado ali. A gente tem que, de certa forma, trabalhar isso. E aí, pensar o Estado, ao mesmo tempo, como essa instituição detentora do uso legítimo da força, que o Weber vai, de certa forma, conceituar isso muito bem, o que é o Estado ali, mas também como um mecanismo e um instrumento de uma determinada classe social, exercendo um poder legítimo ou não legítimo sobre outra classe social. Então, acho que trabalhar o Estado nesse sentido é fundamental aí. E trazer também para uma discussão essa nova característica, mas também não tão nova, característica desse Estado aí que está em construção, que o próprio Bresser Pereira chama a atenção para esse... É um novo desenvolvimentismo, é o que o Peter Evans vai observar junto com a Tedesco Polo, lá no final dos anos 80,
até uma redundância, falando, trazendo o Estado de volta, no sentido de buscando o Estado para resolver os problemas, porque é exatamente isso que tem acontecido, porque assim, a falência que a gente sai de um Estado desenvolvendo, vamos pegar o exemplo do Brasil, a gente sai de um Estado desenvolvimentista, a gente entra num Estado neoliberal, e agora, qual o momento que nós estamos vivendo? O Bresser Pereira chama isso de novo desenvolvimentismo, que é a aliança entre mercado, Estado e sociedade. Essa concepção, não só o Estado, a noção de Estado maximalista, não só o mercado, a noção de um Estado minimalista, mas a participação de todos. Por isso a importância nesse momento da concepção de controle social. E o controle social, tanto feito do mercado com o Estado, da sociedade com o Estado, e essa concepção de onde é que está a participação da sociedade. É que a gente vê novos conceitos para nós, latino-americanos e brasileiros, surgindo com a concepção de é preciso vigiar o Estado. A noção de que o Estado vigia e pune, agora há uma troca. Agora o Estado é vigiado e punido, com a noção de accountability. Essa concepção é uma accountability social, essa concepção de que nós, cidadãos, estamos começando a entrar, a partir da participação popular, nessa esfera política, e a nossa participação vai além do mero voto. Aí eu enxergo a noção de a construção de um Estado com quem sabe, a construção de uma nação. Porque a gente começa a cobrar o Estado ali, a partir não só do voto enquanto participação, mas a partir das cobranças ali. E acho que isso é importante. Há inovações. O Estado deixa de ser o elemento, tanto é que na ciência política o Estado deixa de ser o elemento principal, o objeto principal de estudo, e passa a ser um dos objetos de estudo da ciência política, no qual o principal é o poder desenvolvido nas instituições. O Estado é uma das instituições em que a gente está estudando o poder. Por isso a importância dessa concepção do controle social. Então, acho que a gente tem que pensar o Estado nessa concepção. E eu achei muito interessante e contribui demais para o debate dentro da ciência política, fazer esse resgate, principalmente apresentando esses teóricos no Brasil, que poucos conhecem, poucos leem, e a gente debate pouco nas ciências sociais esses teóricos, para pensar a formação do Estado brasileiro. Então, acho que nesse sentido é que parte a nossa contribuição para esse debate. Eu vou abrir para perguntas, senão a gente... Alguma pergunta da plateia? Alguma contribuição? Dúvida? Pode falar. Eu gostaria de perguntar a sua percepção sobre as manifestações, sobre o contexto político complicado que a gente vive no país no momento. Foi uma discussão com uma certa força pós-eleições, e parece que agora o debate sobre esse tema murchou, até com a situação do Congresso e tudo mais, sobre a reforma política. Se discutiu bastante da necessidade, eu particularmente vejo vários pontos que é necessário fazer uma reforma. Eu queria saber o que o senhor pensa, se vai acontecer, se é de fato necessário, em que termos aconteceria. Só para acrescentar, a minha questão era com relação a essa reforma política. Você falou em pontos, eu não consigo visualizar esses pontos. O que seria essa reforma que a gente tanto fala, tanto ouve, né, tanto quer, tanto... Acho que essa é uma questão fundamental, né? Quão profunda ela seria. Esse é um tema interessante. No que se aceitaria alterar ou não. Bom, eu penso assim, ó, eu já li tempo atrás, agora teríamos que fazer uma releitura desses pontos, mas eu tenho uma compreensão. Reforma política. O que é reforma política? O que eu entendo por reforma política? O que o político entende por reforma política? Tinha um deputado que foi eleito, não lembro o nome dele agora, não sei se ele está ainda nativo.
ele tinha uma frase mais ou menos assim: você estaria disposto a construir uma chibata, uma açoiteira, um chicote, para que daqui a 6 meses você tivesse que apanhar com esse chicote? O que isso quer dizer assim? Você estaria disposto a mudar as regras, ou político, os 513 deputados que estão lá, para que daqui a 6 meses você fosse penalizado com as mudanças da reforma política? Sim ou não? O político abriria mão desses... Eu acho assim, a reforma política feita pelos políticos, ela não vai dar em nada. A reforma política só vai mudar, e nós precisamos que ela aconteça, por isso que ela está há mais de 20 anos sendo protelada. Ela não está acontecendo porque ela vai ferir os interesses dos políticos. Então a reforma política só vai acontecer se você tiver uma conjugação dos políticos e da sociedade civil organizada. Quando a gente fala sociedade civil organizada, eu estou falando de liderança da igreja, liderança estudantil, liderança sindical, liderança de ONGs, de sindicatos e todas as corporações com lideranças sentadas em que tipo de reforma política nós vamos fazer. Financiamento público de campanha, ela vai beneficiar? Tenho dúvidas, tem gente que defende, olha, nós não podemos ter financiamento privado, porque há corrupção. Mas o que me garante que eu tendo financiamento público de campanha, que daria em torno de R$15 em média por cada eleitor que teria que contribuir, né, para as eleições, o que me garante que eu teria o financiamento público, né, e ainda não teria o financiamento privado, né, as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas ele seria legal. Bom, até que ponto a legalidade no Brasil ela é respeitada, né? Até que ponto a gente vai... Então, voto distrital misto, né? É interessante isso. Obrigatoriedade do voto. Até que ponto nós temos uma democracia madura para dizer que nós temos que agora vai votar quem quer? Eu não concordo com isso. No grau de democracia incipiente que a gente vive, a gente aprende democracia votando. A gente já chegará um momento que nós teremos um amadurecimento tão grande de consciência política que a gente vai livremente votar. Os Estados Unidos, que tem uma democracia lá de 300 anos, né, de construção de instituições, nós temos 43%, 46% das pessoas que vão votar, e lá o voto não é obrigatório, é facultativo. Então não sei se no Brasil teríamos consciência política de que de repente vai votar quem quer, voto é facultativo. Tem minhas ressalvas. Então tem outras questões, distribuição, por exemplo, cláusula de barreiras. Nós temos 33 partidos hoje, né? Muitas deles, meu Deus, será que nós temos 33 ideologias partidárias diferentes no Brasil? Não, quem sabe nós temos 2, 3, não sei se temos 2 ideologias diferentes, não sei se o PT ou o PSDB tem diferença ideológica, né? Outro debate. Então, tem vários pontos na reforma política que a sociedade, que nós, na academia, muitas vezes a gente não debate, nossos alunos não conhecem. Então, muitas vezes o povo não sabe o que é reforma política. Mas eu parto do princípio seguinte: reforma política só vai acontecer quando nós tivermos um debate público, um debate consciente de toda a sociedade civil, juntamente com os políticos. Os políticos, por si só, eles não vão fazer uma reforma política. E se o fizerem, vai ser uma reforma, não se diz por aí meia boca, não vai ser uma reforma. Pelo menos eu penso assim, Rosana. Eu acho que é complicado. Para mim, o principal ponto da reforma política, eu vejo a questão do financiamento público. Mas para mim eu acho que é complicado a gente discutir isso, porque a partir de estudos sobre o perfil dos eleitos no Congresso Nacional, a gente tem o Congresso mais conservador dos últimos 30 ou 40 anos. Então,
como a gente vai discutir a reforma no sentido para melhorar o sistema político brasileiro se a gente tem posicionamentos extremamente conservadores ali? E aí, por que eu elenco o financiamento como o ponto central nisso? Porque, eu não sei, eu sou contra o financiamento privado. Eu sou contra o financiamento privado porque, com o financiamento privado, as eleições acabam sendo definidas, deixam de ser definidas na esfera política e as eleições passam a ser definidas na esfera econômica. Então, a força das empresas por trás dos candidatos é muito grande. A gente vê aí as denúncias de corrupção dessas operações ali, das próprias empresas públicas ou empresas privadas relacionadas a políticos. Então, o que a gente observa, o que eu vejo nesse sentido, é que se você parte do pressuposto que o financiamento ele será público, eu acho que o controle, eu estou muito preocupada com o papel do indivíduo nesse Estado. O controle desse cidadão em relação à esfera política, talvez, vou usar um talvez seja maior. Então, e aí ao mesmo tempo, eu me preocupo se colocar o voto como facultativo, porque quando o voto é facultativo, o cidadão se abstém de tomar decisão. Abstendo-se de tomar decisão, ele se abstém de fazer o controle social. Abstendo-se de fazer o controle social, ele deixa esse mecanismo, essa instituição, o que quer que ele chamar o Estado, deixa nas mãos de determinados grupos de interesse ali. Então, essa é a minha preocupação. Eu estou muito preocupada. Eu acho que com o financiamento público, com o voto obrigatório, a gente talvez tenha um controle maior em relação à tomada de decisão política. E com a constituição do voto distrital, porque eu acho que é o controle. A população se aproxima da tomada de decisão, porque a gente fala tanto de Estado, fala tanto de sociedade, mas a gente não trabalha muito com essa noção de tomada de decisão. Por que a gente não fala muito? Porque a gente não toma decisão. O nosso Estado ele é extremamente liberal. Por isso que é importante entender a teoria para a gente entender as práticas políticas. Porque ele é tão liberal, e é tão liberal no sentido até schumpeteriano ali, que é a noção de o povo decide quem toma o poder ali. E eu acho que a gente está começando a entrar. Eu sou otimista. Eu acho que a gente não é um evolucionismo, é uma transformação. Eu acho que a gente começa a ter elementos de controle social, não do Estado para a sociedade, mas da sociedade para o Estado. E aí, tem uma coisa que me chamou muita atenção, que eu achei muito interessante, quando você aborda ali a garantia dos direitos sociais em épocas de restrição de participação política e de restrição de direito civil. Mas eu penso assim, isso isso é uma característica de estados totalitários, porque você garante direitos sociais, porque direitos sociais representam, dependendo de quem garante esses direitos, representa o controle social. A CLT foi um controle social em cima dos trabalhadores. Se você pensar, o Ministério do Trabalho é que controlava os sindicatos dos trabalhadores, que é uma organização para garantir o direito dos trabalhadores, estava sendo controlado pelo Ministério do Trabalho, né? E a CLT é uma representação dos direitos sociais do trabalhador urbano formal. Isso não significava nem 15% da população brasileira trabalhadora, porque até então, em 1943, a gente não ainda tinha passado pelo processo de urbanização.
Então, o pessoal, a população, o grande peso populacional estava no campo. Né? Então, acho que pensar na reforma política é pensar, eu vejo isso, a participação popular, participação do cidadão. E eu consigo ver a partir de dois grandes eixos ali. O voto obrigatório, porque é um momento de você discutir, de você começar a tomar consciência e a questão do financiamento público ali. Talvez assim, a gente está engatinhando nessa noção de responsividade, dessa noção dessa troca, dessa noção de accountability, que ainda não se tem uma palavra para traduzir bem. O Guilherme Modão dizia, não se traduz a accountability para a América Latina, porque não tem accountability na América Latina, não tem essa troca entre o Estado, essa cobrança, essa noção de cobrança, para além da prestação de contas, de Estado com sociedade. Né? Então, eu acho que a reforma política, na minha opinião, tem que ser pensada fundamentalmente nesses pontos que o cidadão está presente e que possa controlar, ver esse controle. Eu não vejo o voto facultativo de forma alguma uma contribuição para o desenvolvimento da democracia no Brasil. Não consigo ver isso. Né? Eu acho que talvez aí é que a gente vai contribuir para a apatia política. Né? Eu acho que é nesse sentido. Mas, alguma pergunta? Alguma sugestão? Te agradeço, né? Colegas. Eu acho que você quer fazer. Não, pode fazer. Então a gente agradece a palestra do professor Djalma Cremonesi, extremamente importante para essa especialização em ensino de sociologia no ensino médio. Por quê? Porque ele traz temas importantes para que vocês possam discutir futuramente em sala de aula. Temas atuais e temas que não vão perder a sua atualidade. Porque essa discussão do poder, do Estado, da sociedade, do indivíduo e da participação caminha junto com a história da humanidade. Então, esse desenvolvimento aí é extremamente importante para que a gente trabalhe esses temas e de certa forma, contribui para o conhecimento dos alunos que a gente está ministrando a disciplina Sociologia. Agradeço a participação dos alunos aqui presentes. E a gente encerra esse debate agradecendo a todos. Esse debate foi gravado, está sendo gravado, né? E é importante que todos que não puderam participar hoje dessa palestra, dessa aula inaugural, que assistam para que, de certa forma, a gente possa trazer à tona temas que sejam atuais para vocês trabalharem em sala de aula. Então a gente fica por aqui e encerra esse primeiro debate, essa aula inaugural do nosso ciclo de palestras. Muito obrigada a todos. Perfeito. Desligou já?